graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero abençoar a sua vida essa manhã, como toda a igreja de Cristo Jesus, sabendo que o Senhor está presente. A palavra do Senhor nos diz que aonde houver dois ou mais, aí estará o Senhor. Então, com certeza, o Senhor se faz presente hoje, aonde você está, aonde esse momento se realiza, né, esse momento de culto ao Senhor, aonde a igreja está reunida, o Senhor está presente. Então, espero que você tenha uma manhã abençoada. Espero que cada momento desse culto fale ao seu coração e eleve você aos céus, em nome de Jesus, na certeza de que toda a sua oração, toda a sua adoração nessa manhã, com certeza chegará ao trono da graça. Então eu quero convidar você nessa manhã para se juntar a nós mais uma vez e podermos então cantar, louvar, agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus, na certeza de que Ele é o único Deus digno de toda honra e de toda glória. Mas antes de começarmos, nós vamos orar e darmos então início a esse momento especial de culto, a esse momento de adoração, né, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome nesse momento em que mais uma vez nos reunimos como tua igreja. Porque nesse momento, apesar de não estarmos, ó Deus, em um lugar juntos, ó Deus, mas estamos reunidos enquanto igreja, em espírito e em verdade. E nesse momento nos reunimos, ó Deus, para mais uma vez engrandecer o teu nome, adorar o teu nome, porque só tu és Deus, e Deus digno de toda honra e de toda glória. Então, Pai, que cada momento desse culto fale ao Senhor e fale ao coração de cada um que está nos ouvindo, que está nos vendo, e que o Senhor seja glorificado, e que o Senhor seja honrado com todo esse momento de louvor, de gratidão, de oração. E nós nos alegramos também, Senhor, em saber que o Senhor vai se agradar desse culto. Então recebe a nossa adoração, recebe todo esse momento de louvor, porque nós o consagramos a Ti, nós o damos a Ti, no nome único e suficiente para tudo isso, que é o nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, querido, que essa manhã seja mais uma manhã abençoada. Esse início de semana seja um início de alegria no Senhor Jesus Cristo. Então, que Ele fale no decorrer desse culto ao seu coração. Nós vamos louvar ao Senhor. Amém?
te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Minha alma está segura em ti, minha alma está Cristo firme
seu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor em pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, por Deus fez teu para vos salvar, sim, sossegai. Se trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és A graça e a paz de Jesus Cristo, meus irmãos. É um prazer estarmos aqui juntos novamente para buscarmos a presença do Senhor, para orarmos mais uma vez, clamarmos o sangue de Jesus Cristo, estarmos na presença dele, continuarmos na presença dele, né? Porque nós estamos na presença dele todos os dias, porque nossa vida foi entregue nas mãos dele. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, em especial pela capelania prisional, que é um trabalho que cumpre o ídolo do Senhor, né? É uma visita que é feita ao Senhor, conforme está escrito na Bíblia. Quando estava preso, foste me ver. E esses são os irmãos que têm cumprido esse ídolo do Senhor, pregando a palavra do Senhor àqueles que estão presos, àqueles que estão cativos. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, Deus querido, amado Pai, nesse momento na Tua presença, ó Pai, nós Te clamamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, porque somente Tu és santo, não há outro além do Senhor. Nós entendemos, ó Pai, reconhecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua majestade, o Teu domínio, o Teu reinado sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós somos, que tudo que temos e somos vem do Senhor e que nós dependemos extremamente de Ti. Nesse momento pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas vezes que deixamos nossa mente ou nosso coração se desviar dos Seus caminhos. Mas, meu Pai, rapidamente o Senhor tem nos resgatado para voltarmos para Ti e buscarmos a Tua presença. Muito obrigado, Deus, por estar cuidando de nós, cuidando da nossa família, por não ter desistido de nós, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor incondicional, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, pela Tua graça que não tem deixado nos faltar nada, Deus. Muito obrigado. Nesse momento, Deus, nós queremos colocar diante de Ti, meu Pai, nossas famílias, colocar diante de Ti a nossa igreja, colocar diante de Ti o ministério da Tua igreja, os pastores, meu Pai, os líderes dos ministérios, pedindo que o Senhor possa derramar na Tua unção, mantendo, meu Pai, a Tua igreja firme na Tua presença, nesse momento de isolamento social que ainda permanece. Graças a Deus a situação já está amenizando e nós estamos vendo a Tua mão poderosa atuando sobre isso, Pai. Logo, logo estaremos juntos novamente no ajuntamento para buscarmos a Tua presença, estarmos juntos em comunhão. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Te pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos livrando. Que o Senhor possa abençoar cada família da Tua igreja, cada família, meu Pai, estabelecida nesse lugar. Que o Senhor possa estar nos guardando e nos abençoando em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, meu Pai, a capelania prisional, esses irmãos Deus, que estão envolvidos, ó Deus, nesse trabalho, nos presídios,
que está levando a tua palavra àqueles que estão presos, aqueles que estão cativos, ó Deus, aqueles que tanto precisam da tua palavra, que o Senhor possa estar suportando os seus servos, que o Senhor possa estar guardando, dando sabedoria e discernimento, que a tua palavra alcance o coração daquelas pessoas que estão ali, meu Pai, aqueles homens que estão ali cumprindo a penitência pelos crimes que cometeram, e que o arrependimento chegue ao coração desses homens, que, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, que é mais cortante que as partes de dois gumes, meu Pai, penetre o coração desses homens e que haja o arrependimento e a conversão a Ti. Pai, a Tua palavra ela nunca volta vazia, antes faz aquilo que apraz o Teu coração, e nós cremos em Ti, ó Deus, então sustenta os Teus servos, meu Pai, sustenta os Teus filhos, meu Pai, sabendo que o trabalho deles não é vão no Senhor, e que almas estão se rendendo aos Teus pés, que, meu Pai, transformações estão sendo causadas nesse lugar através do trabalho que tem sido feito através da vida deles. Então, Pai, sustenta os Teus servos, não deixe faltar, meu Pai, o recurso, não deixe faltar, meu Pai, as bênçãos do Senhor, que o Senhor possa sustentar nas suas famílias e que, meu Pai, o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um deles a Tua paz. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Olá, queridos, graça e paz. Nesse momento nós seremos conduzidos no louvor por esse grupo de amigos, músicos, professores de música, ministros de música, que se reuniram para fazer esse lindo louvor com arranjo de Ralph Manuel, o hino 496 do HCC, Barnabé. Você já cantou várias e várias vezes em nossa igreja, mas agora você vai ouvir de uma forma diferente. E eu espero que esse louvor fale ao seu coração. Então que Deus te abençoe e aproveite essa oportunidade para louvá-lo e adorá-lo de uma forma diferente. Ei, Lu, tudo bom? Ei, Pri. Oi. Kessia. Ei, Airo, Oi. tudo bom? Fala, Cláudio. Fala, Paulão, tudo bem? E aí, Carlos? Bora cantar um sertanejo? Bora! Bora. Senhor. Então vamos lá. Não fica bem, a gente passa bem o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.
Eita, enganso! Olá, irmãos, estamos aqui para orar pela igreja, com a igreja, para que todos nós juntos possamos buscar esse Deus vivo, que Ele nos possa nos responder nesse momento de transição. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai. Nós te agradecemos porque Tu és Deus, Tu és Senhor, porque Tu és bondoso, Pai. Agora nós te pedimos, Pai, seja conosco, seja com essa comissão, toma em Tuas mãos santas, Pai, nos dê sabedoria, discernimento, nesse momento, Pai, que nós estamos, Pai, vendo a Tua graça, Pai, que aquele que nós escolhemos, Pai, seja de acordo com a Tua vontade, seja direcionado por Ti, Pai. Abençoa a Tua igreja nesse momento de transição, que a Tua igreja esteja prostrada diante de Ti, Te buscando, Te adorando, que possamos estar juntos, Pai, em unidade, Pai. Perdoa, Pai, nossos pecados, Pai. Seja, Pai, com o pastor Vilmar, com sua família, com seu ministério, com o pastor Marco Felipe, Pai. Sustenta eles com a Tua graça, com a Tua bondade, Pai. Abençoa o Tiago, o seu ministério, a sua família. Cuida, Pai de amor, de cada ministério da sua igreja. Cuida, Pai de amor, de cada, Pai de amor, da diretoria, do corpo diretor. Cuide, Pai de amor, dos funcionários da Tua igreja. Guarde cada um, Pai. Visita, Pai, os diáconos da Tua igreja, os enfermos, Pai. Visita, Pai de amor, aqueles, Pai de amor, que estão chorando, seus entes queridos. Consola, renova suas forças. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai de amor, as famílias. Abençoe os casais. Supra as necessidades. Em nome de Jesus. Agora nós te pedimos, Pai. Abençoa, Pai de amor, Pai de amor, os missionários. Sustenta cada um. Livra eles do mal. Que eles sejam bênçãos em Tuas mãos santas. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai, aqueles que trabalham, Pai, nos hospitais, que trabalham, Pai, com os presos, seja com cada capelania, Pai, prisional, hospitalar, estudantil, cuide de cada um, guarda o Teu povo, Pai. Tenha misericórdia de nós, fale aos nossos corações e nos responda, Pai. Abençoe cada filho Teu que faz parte dessa comissão e que a Tua igreja, Pai, esteja sustentada por Ti, separada por Ti para levar a Tua palavra, Pai. Abençoe os pequenos grupos, abençoe, Pai de amor, cada departamento da Tua igreja. Seja conosco, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos santas. Tenha misericórdia de nós. Abençoe cada um, filho Teu. Em nome de Jesus. Amém. Ok, amada igreja, vamos orar mais uma vez? Vamos orar e consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Estamos chegando a um final de mês. Estamos aí no último domingo de julho. E com certeza um mês de muitas surpresas. Para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para você, com certeza. Na certeza de que o Senhor tem falado a você, tem conduzido a sua vida. E eu espero que você possa contar muitas bênçãos no decorrer desses dias. Então nós vamos agradecer ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido conosco, por todas as providências que Ele tem tomado em relação a cada um de nós, com tudo aquilo que Ele tem providenciado, né, para que possamos estar glorificando o nome dEle, na medida em que nós abrimos as nossas despensas, na medida em que nós saímos para trabalhar, na medida em que podemos chegar em casa à noite. Aqueles que estão saindo para trabalhar ou aqueles que estão trabalhando em casa chegaram ao final de um dia. E agradecer ao Senhor pelo seu trabalho, agradecer ao Senhor por todo o momento em que Ele pôde sair e voltar e estar bem em casa. Então que o Senhor continue te abençoando e nós vamos agradecer a Ele por todo esse cuidado e zelo que Ele tem tido para conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Vamos orar e consagrar os dízimos e ofertas ao Senhor. Amado Deus e misericordioso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial e que a palavra nos diz que nós precisamos fazer com alegria, como diz o apóstolo Paulo. Fazer com alegria em estar devolvendo o que é do Senhor, com alegria estar honrando ao Senhor, e nós nos alegramos com isso, Pai, e te agradecemos. Te agradecemos porque a tua igreja tem honrado o Senhor, cada irmão que tem o seu compromisso com o Senhor tem devolvido o seu dízimo, tem colocado as suas ofertas e tantas outras, ó Deus, que têm essa alegria de poder
colocar no teu altar tudo aquilo que ela tem e que ela é principalmente. Então que o Senhor continue cuidando da sua igreja, que o Senhor continue, ó Pai, zelando por cada vida, e nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer sobre a vida dos enfermos, o cuidado que o Senhor tem tido, a recuperação de cada irmão que tem estado acamado, o irmão João Ribeiro, que nesse momento passa pelos exames, passou por alguns momentos difíceis, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem ali em todos os momentos dado a sua assistência, trazido paz ao seu coração. E tantos outros, ó Deus, irmãos, a irmã Florinete e muitos, ó Deus, que estão nesse momento lutando contra a sua enfermidade, algumas famílias ainda em luto, ó Deus, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, em nome de Jesus, de cada um nesta manhã. Continua abençoando, recebe a nossa adoração, recebe, ó Deus, todo esse momento de culto que damos a Ti, porque queremos ofertá-lo num único nome poderoso e suficiente para tudo isso, que é o nome do Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus.
igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, eu quero trazer uma palavra a toda a igreja batista de Madureira em relação à questão dos nossos cultos. Tem sido uma pergunta constante sobre o retorno ao nosso culto, uma vez que foi liberado, né, dentro das especificações, né, mantendo aí as devidas proporções de segurança, né, foi permitido que as igrejas voltassem às suas atividades com relação aos cultos, né, e tem sido uma pergunta constante, principalmente, né, por parte dos nossos amados irmãos idosos, né. Então eu quero aqui trazer uma palavra de esclarecimento para toda a igreja, para que você tranquilize o seu coração, né. Estamos de fato nos preparando para esse retorno. A nossa pretensão é estarmos em agosto realizando o nosso culto. Não temos ainda o domingo específico, né, porque estamos tomando todas as providências no sentido daquilo que precisamos administrar, instalar, né, e colocar dentro da igreja, né. Algumas coisas precisam ser instaladas, alguns produtos precisam ser colocados à disposição de todos, como os irmãos sabem, né, o álcool gel, o álcool 70, enfim, tudo isso tem que estar, né, disponível, né, dentro da área onde vai haver o culto, né, todo o trabalho de higienização, preparação, e nós estamos providenciando isso. Algumas coisas já foram resolvidas. Hoje nós estamos também providenciando a melhora do nosso culto virtual. É uma necessidade já de muito tempo estarmos melhorando a nossa mensagem enviada, né, via internet. Então nós não poderíamos reabrir a nossa igreja, né, e voltar aos cultos sem estar com esse equipamento adequado para que esse culto melhorasse ao vivo, né, para toda a igreja que não vai poder estar aqui. É bom lembrar que, né, nós vamos estar tendo um culto e esse culto ele vai estar muito reduzido por conta, né, da quantidade de pessoas que podem, né, que poderão estar aqui, né? Então, a nossa igreja, ela hoje está aguardando a entrega, né, de alguns equipamentos, principalmente os equipamentos que vão servir, que vão estar fazendo parte desse momento de transmissão de culto, né? Outros ainda também em relação à higienização, né? Então nós estamos atrelados a essa questão. Alguns equipamentos para higienização precisam chegar e outros equipamentos que são os equipamentos, né, que irão favorecer a filmagem do culto, né, o envio do culto pela internet, né? Então hoje tem sido um grande problema, né, a procura pelos equipamentos, né, eletrônicos, eles têm sido muito. Para os irmãos terem uma ideia, né, o pastor Marcos Felipe e um outro irmão, né, o André Martins, que ele trabalha na área de TI, estão providenciando, orçando, e hoje no Rio de Janeiro alguns equipamentos nós não conseguimos encontrar, então eles são providenciados em São Paulo. Então hoje fizemos a compra, né? Louvado seja o Senhor, porque a igreja investiu em alguns equipamentos que agora dependem da entrega, né? Como computadores, câmeras de filmagem, cabeamento e outros equipamentos, para que aqueles que não vão poder estar na nossa igreja tenham esse privilégio de estar podendo assistir o culto ao vivo, no tempo real, né? Então tenha paciência. A nossa previsão era podermos iniciar no segundo ou terceiro domingo de agosto, mas nós estamos atrelados ao tempo de entrega de todos esses equipamentos. Mas com certeza nós vamos estar realizando o nosso culto em agosto. Não posso garantir se vai ser no terceiro ou no quarto domingo, né? Mas à medida em que formos resolvendo todas as questões, nós então vamos estar divulgando, né? Os irmãos vão estar tendo acesso a vídeos informativos para que você saiba como será o nosso retorno. Nós queremos deixar bem claro
para você a forma como você vai poder estar nesse ambiente. Né? Os irmãos sabem que, apesar de o culto poder acontecer, ele tem algumas restrições. Né? Então, infelizmente, crianças de 12 anos para baixo, né, de 0 a 12 anos, não poderão estar na igreja. É aconselhável que elas, junto com seus avós, que são os irmãos que estão já na casa dos seus 60 anos, também não poderão estar. Então, é recomendado que esses assistam o culto pela internet. Infelizmente, essa é uma recomendação colocada hoje, né, dentro das medidas de segurança para que esse ambiente possa abrir. É uma das questões que nós precisamos obedecer. Fora tantas outras que os irmãos vão estar sendo conscientizados, né? A liderança da igreja vai estar preparando os vídeos, né? Cada um deles lhe dizendo como você vai poder estar aqui, a inscrição, como será feita. Né? Os irmãos, para terem uma ideia, nós temos uma igreja para 1.200 pessoas, mas nós não vamos poder estar tendo esse contingente dentro da nossa igreja. Hoje, dentro das especificações que foram colocadas para que possamos ter um culto aqui, nós não podemos ter mais do que 72 pessoas no nosso templo embaixo. Né? Nós temos um templo onde, na parte de baixo, né, no templo, ela cabe 700 pessoas, cheia. Só que hoje eu não posso colocar mais do que 70 pessoas, obedecendo às restrições, às medidas que são necessárias. Então, nós teremos, por cada coluna de banco hoje embaixo, nós não podemos ter mais do que 18 pessoas. Em cima, na galeria, nós não podemos ter mais do que 40 pessoas. Então, para os irmãos terem uma ideia, no total, só podemos ter 120 pessoas hoje dentro da nossa igreja, quando voltarmos ao culto. Então, você terá que fazer a sua inscrição na internet, você terá que estar observando, né, todas as formas, né, de higienização, como você vai proceder, a distância. Então, fique tranquilo. Em agosto, nós estaremos de volta. Só não podemos ainda lhe dizer exatamente, né, que domingo vai ser, por conta justamente desse material que precisa estar todo instalado, precisa estar todo à sua disposição para que haja então a segurança, para que haja a higienização e estejamos cumprindo aí as exigências que hoje, né, o nosso Estado e Prefeitura determinam para que possamos de fato estar tendo os nossos cultos. Então eu conto com a sua oração, né, conto com a sua paciência, né, e que você continue orando. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com um dos líderes dessa igreja, da diretoria. Você pode, né, ligar para mim. Né, tivemos aí uma série de problemas, inclusive com a própria Vivo, com relação ao nosso número de telefone. Passamos 3 meses brigando com a Vivo, mas graças a Deus foi habilitado, né, esse chip. E você que tem o meu contato, você pode ligar, você pode perguntar. Nós vamos estar orando, nós vamos estar dando as devidas explicações. Então, no momento, nós estamos atrelados a toda essa especificação e espera. Né? Infelizmente, é um momento difícil com relação a todo e qualquer produto que se compre, né? Devido à entrega, à distância, à procura, tem sido muito nessa área, como falei. Então, nós vamos esperar. Mas nós vamos estar de volta. Tenha paciência e continue orando pela sua igreja. E no devido momento que estivermos tudo pronto, vamos estar aqui para a honra e glória do Senhor. Então alegre o seu coração, continue em oração e vamos esperar mais um pouco, né? E estaremos aqui então com toda alegria, né? E na certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Então eu agradeço a sua compreensão, agradeço a sua oração e vamos em frente, né? Tentando obedecer todas as exigências, tentando estabelecer todo o padrão de segurança, né, para o seu bem, né, para que de fato você tenha um culto abençoado, para que você entre e saia com toda a segurança desse lugar. Amém? Então aguarde os nossos vídeos informativos, aguarde mais informação, mas estamos aqui. Querendo você saber mais alguma coisa, entre em contato com a gente, tá bom? Então que Deus te abençoe e Deus continue guardando a sua família em nome de Jesus.
Bom, nós queremos agora, nesse instante, agradecer ao Senhor por esse momento de ministração da palavra. Quero orar e agradecer pela vida do pastor Edson Távora, né? Você com certeza conhece o servo do Senhor, né? O pastor Edson Távora foi membro da nossa igreja, né? Todos vocês já conhecem. E essa manhã ele vai estar sendo um canal de Deus para ministrar a sua palavra ao seu coração. Eu quero orar com você, juntos, e agradecermos a Deus pela vida do seu servo. Amém? Vamos orar? Amado Deus e misericordioso Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Deus, por esse momento da tua palavra, um momento que o Senhor separa nesse instante, para que a sua palavra chegue ao nosso coração. O pastor Edson seja mais uma vez o teu instrumento ao coração de cada família desta igreja e de todos que nos ouvem. O Senhor use poderosamente. Assim nós oramos e agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então que o Senhor fale ao seu coração esta manhã, em nome de Jesus. Graça e paz em Cristo, amados irmãos, Deus abençoe a cada um. Gostaria de deixar com vocês uma meditação no Salmo 121 da nossa Bíblia Sagrada. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus possa abençoar cada coração nessa hora. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos essa oportunidade que temos, junto com a tua igreja, com os nossos irmãos, de compartilhar da tua palavra. Abre o nosso coração, fala aos nossos corações. Transforma nossos corações, nossas almas, nossa vida para o teu louvor. Visita cada alma, cada coração nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o Salmo 121 na palavra de Deus. Cântico dos peregrinos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. A pandemia, a crises na pandemia, é uma chance de experimentar Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos esse tema dentro dos Salmos, porque os Salmos são verdadeiras experiências de crises que os servos de Deus passaram no passado. Uma crise é uma chance de experimentar Deus. Experimentar Deus, porque Deus é um Deus que se relaciona. Deus não é um Deus apenas que se entende. Deus é alguém, é um ser. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona. Os Salmos, quando foram escritos, não foi um Deus ditando os salmos, ditando o texto. Muitas vezes a gente pensa que a Bíblia, principalmente os Salmos, foi um ditado de Deus. Não, os Salmos, o texto dos Salmos é a produção, é a expressão das experiências dos homens de Deus, profetas de Deus no passado, diante da sua vida, da sua história de vida, sua e do seu povo, com Deus, experimentando Deus nas crises. Eles expressaram-se nos Salmos. E depois esses Salmos passaram a ser recitados pelo povo. Depois que o salmista tinha uma experiência com Deus e produziu os Salmos, depois esses Salmos eles eram usados, eram recitados nos cultos. O Salmo 121, em particular, é um salmo de peregrinos, como nós lemos aqui no título do salmo. E os peregrinos, então, quando iam para Jerusalém, cada um das suas casas, nas tribos, e faziam aquela caminhada, aquelas caravanas de peregrinação pelos desertos
da Judéia até chegar a Jerusalém e ali subir ao templo de Jerusalém. Então, muitos no meio daquelas caravanas recitavam os salmos. Mas, como nós íamos dizendo, os salmos, Deus é um Deus de relacionamento. E muitos, dentre a caravana, recitavam como simples rituais ali nos cultos, sem ter uma experiência com Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos esse salmo dentro do pano de fundo do mundo antigo, o mundo ali no Oriente Médio, onde existiam aqueles grandes impérios no entorno de Israel. O mundo antigo andava, aquele mundo da antiguidade andava em crises, constantes crises de epidemias, pandemias, efeitos climáticos que devassavam a agricultura, que era a economia da época, crises sociais e, consequentemente, crises pessoais. E isso pela incapacidade, a crise é a incapacidade do homem, do ser humano de solucionar problemas. Um desabastecimento alimentar por efeitos climáticos e com crises de problemas com doenças epidêmicas, muitas vezes. Essas crises cobriam extensos períodos da história do Oriente Antigo, que coincide com a história bíblica, principalmente ali da época de Moisés, que é a época da origem do povo de Israel, até o pós-exílio, a época em que vem o período interbíblico. E os grandes impérios que existiam ali no entorno de Israel, Egito, Mesopotâmia, ali com os babilônios, os assírios, os hititas, na área agora da Turquia, e o Egito. Israel ficava ali bem no trânsito entre esses grandes impérios. E esses grandes impérios da época da história de Israel viviam em constantes crises, com epidemias endêmicas, causando fome, doenças e morte de grande parte da população. Não se conhecia o vírus, nem a bactéria, por exemplo. Não haviam recursos, senão recorrer às forças divinas. Talvez estejamos vivendo hoje um pouco das inseguranças daquele mundo. São nessas experiências traumáticas de pandemia que temos a chance de experimentar Deus, de nos relacionarmos com Deus. O Salmo 121 é um convite a uma experiência mais profunda com esse nosso Deus. O Salmo 121 é um convite a uma experiência mais profunda com Deus numa situação de crise como esta em que estamos vivendo de pandemia. E que coincide com as experiências dos homens e servos de Deus na antiguidade que produziram os salmos. A crise, então, é uma chance de, em primeiro lugar, de olhar e ver Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na crise, o salmista olhou para os montes e não encontrou nos montes a segurança que ele precisava. Não encontrou nos homens, porque os montes era onde o ser humano encontrava segurança. Os grandes exércitos, cidades eram construídas nos montes. Nos montes era onde haviam adoração aos deuses, os grandes altares dos deuses da antiguidade. Então, nos montes estava a segurança dos homens e o socorro dos deuses. Mas o salmista não encontrou socorro, senão no Criador dos montes, no Criador dos céus e da terra. Naquele que está acima dos montes, acima dos homens e de todos os seres celestiais. E o convite é que nós não olhemos para as circunstâncias, não olhemos para os homens, não olhemos para as circunstâncias da vida, para aquilo que é visível aos olhos humanos. Olha para Deus. Esse é o convite do salmista, é o convite do Salmo 121. O salmista, muitas vezes, ao escrever esse salmo, ao ter essa experiência com Deus,
muitas vezes ele já tinha ouvido falar do Deus Criador. Os peregrinos que depois recitaram esses salmos nas peregrinações a Jerusalém, na recitação, nos rituais do culto, os peregrinos recitavam os salmos todos os anos, lembrando do Deus Criador, o Deus de Abraão, dos profetas, mas muitos que ainda não tinham a experiência de ver Deus e falar com Deus, face a face. Dizer que Deus fez os céus e a terra, que tem domínio e que o Todo-Poderoso é o nosso Deus, parece uma coisa óbvia. Dizer que Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, parece uma coisa óbvia, e isso todos os crentes e até não crentes sabem. O problema não está na recitação da nossa declaração de fé, de que Deus é onipotente. Na crise não adianta muito sabermos acerca da onipotência de Deus se não experimentar o socorro de Deus. Certa vez um homem rico, ele matriculou seu filho para estudar com um rabino, numa escola excelente, rabínica, e aquele jovem ficou lá durante um ano, e depois no retorno, depois de um ano, lá, o seu pai o recebeu em casa e disse: e aí, meu filho, o que você aprendeu lá durante esse ano? E o jovem filho disse assim: eu aprendi que Deus é único. E aí o pai disse: mas meu filho, você ficou um ano lá com um rabino e aprendeu só isso, que Deus é único? Todos sabem. Ia passando um servo assim, ele chamou: oi, você, vem cá, você sabe que Deus é único? E o servo respondeu: sim, eu sei que Deus é único. Aí o pai falou: então, filho, aí também, até o servo, qualquer um sabe que Deus é único. Ficar um ano lá. E aí o filho disse assim: papai, ele disse que Deus é único porque ele ouviu dizer. Eu aprendi que Deus é único. Não foi assim também que aconteceu com Jó? O livro de Jó, se o livro de Jó, a história de Jó, é apenas a história de uma provação de um servo de Deus e que depois vai ser recompensado, Jó não teria aprendido nada se fosse isso. Mas, como ele diz lá no final do seu livro, no capítulo 42, ele vai dizer que ele conhecia Deus só no ouvir dizer, mas que agora, diz Jó, agora meus olhos te veem. Então ele saiu da crise diferente, ele saiu da crise com uma experiência profunda de relacionamento com Deus. Um relacionamento tão vivo, tão presente, que como se ele visse o próprio Deus na sua experiência de vida. Deus sai da letra morta das nossas declarações de fé e dos nossos clichês e se torna um Deus vivo da vida, da nossa vida. A pandemia é uma chance de Deus ganhar vida na nossa experiência pessoal. Experiência tão viva como se os olhos estivessem vendo a Deus. O Salmo 121, então, ele nos convida a experimentar que Deus está junto de nós. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, diz o Salmo, diz o salmista. A interpretação dessa expressão, tua sombra, podemos fazer de duas formas, no sentido de que tua sombra é a sombra do próprio indivíduo, a nossa própria sombra. Com isso eu me lembro de experiências de criança que as crianças antigamente gostavam de brincar com a própria sombra, de correr da sombra, de se afastar da sombra, com o reflexo da lua, do sol, e não conseguia. Então, é uma explicação, uma simbologia de que Deus é a tua sombra, ou seja, Deus está próximo, e você não pode se afastar de você, e você não pode se afastar dele. E também nós podemos interpretar como no Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nesse sentido, é a sombra do próprio Deus, como se fosse
a proteção de Deus debaixo das suas asas, ou então como uma sombra de uma grande árvore, trazendo refúgio ao sol escaldante. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Os judeus ortodoxos, até hoje, eles costumam, interpretando o Deuteronômio, no capítulo 6, quando diz que nós devemos escrever a lei do Senhor nos umbrais das nossas portas, os judeus ortodoxos, eles costumam colocar caixinhas de metal nos umbrais das portas, e quando essas caixinhas dentro dela com versículos bíblicos, em sinal de obediência a Deus. Quando eles saem das suas casas, atravessam a porta e adentram as suas casas, eles tocam naquelas caixinhas em sinal de obediência. São chamadas de mezuzá, essa experiência. Mezuzá é o nome hebraico para os umbrais. Quão maravilhoso é termos um Deus em que nós podemos confiar. Mesmo fazendo a higienização das nossas mãos, quando nós saímos de casa e quando nós entramos em casa, o que nos dá segurança, o que nos dá paz, é quando guardamos a palavra de Deus e que confiamos que o Senhor está conosco. Nesta crise, temos uma chance de experimentar Deus, experimentar que Deus cuida de nós. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel, diz-nos o texto. Deus não tira os olhos de nós. A palavra guardar aparece aqui, o verbo guardar, a raiz dele aparece 6 vezes nesse salmo. Depois aparece no versículo 4 o substantivo, guarda de Israel, cuidador de Israel, protetor de Israel. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua saída e a tua entrada. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Ele cuida biológica e emocionalmente. A referência aqui, o sol e a lua, é uma referência ao dia a dia, de que Deus guarda o seu povo, Deus nos guarda, a mim e a você, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, e depois ele nos guarda à noite, a lua representando aqui o sono, o descanso. E Davi expressou essa experiência com Deus, de que Deus o guardou, um cuidado que ele tinha antes, cuidando de ovelhas, como pastor de ovelhas, o Senhor o guardou de dia no seu trabalho e à noite no seu descanso. Depois, como soldado de Saul, Davi também teve a experiência que nas suas saídas, nas suas guerras, no seu retorno, o Senhor o guardou. E esta é a experiência que o Salmo traz e que nos convida a descansar nesse Deus, a ter essa experiência profunda com Deus. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor nos guarda no emocional. Davi, o salmista, aconselhou-se com Deus em oração. Ele aprendeu a orar. Deus cuida do emocional. Meus amados irmãos e ouvintes, nesta hora, nesta situação de pandemia, nós temos ouvido testemunhos diversos de crises emocionais, de depressão, medo, pânico, dentro das casas, dentro desses apartamentos que estão à nossa volta, na rua, dentro de cada pessoa. Nós não imaginamos o que está dentro dos corações, que se passa na alma de cada pessoa que cruza conosco, que estão dentro das casas e transitando nas ruas. Todos nós, inclusive crentes e não crentes, passamos por essa crise e, como humanos, nós passamos por medos, passamos por depressão e muitas vezes pânico. Se nós não temos uma experiência profunda com o nosso Deus
e apenas um Deus de ouvir dizer, dos estudos, da declaração de fé, e não temos uma experiência de oração, de comunhão íntima com o nosso Deus, estamos fadados a cair até em pânico e muitas vezes até suicídios de crentes que nós temos ouvido dizer. Então é necessário que nessa pandemia nós busquemos essa experiência de oração. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 4 a 7, o apóstolo nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele estava aqui preso, passando por crises, e o povo daquela época vivia em crises. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, ao contrário, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que experiência maravilhosa, que seja também a nossa experiência. E a permissão de Deus nesta crise, sem dúvida, é uma permissão para que nós, o seu povo, possamos nos aproximar mais de Deus. O Senhor te guardará de todo mal. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. A crise é uma chance de experimentarmos que Deus nos guarda e fortalece. No versículo 3, quando o salmista diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, vacilar significa fraquejar, oscilar. O salmo aqui, de um lado, do salmista, temos uma confissão. E na recitação dos peregrinos, temos um convite. No salmo do salmista, temos uma confissão da experiência que ele teve, de que Deus o firmou e fortaleceu na sua experiência de vida. E no salmo aos peregrinos, na recitação dos peregrinos, o salmo é um convite aos peregrinos, à fé na caminhada. Através dos desertos pedregosos, arenosos, e cheio de pedra que poderiam vacilar e cair, nas dificuldades do calor do dia, os perigos da noite, do sol e da lua, simbolizando aqui o sol escaldante do dia e o frio da noite, os perigos da noite, mas é um convite aos peregrinos, de que eles podem estar certos de que o Senhor guarda de todo mal para levá-los e trazê-los de volta às suas casas. O Senhor te guardará de todo mal. Isso não significa guardará de todo mal, não significa que guardará de todos os males, mas guardará de todo mal. Deus pode permitir dificuldades, como permitiu aquelas dificuldades das jornadas, mas Ele fortalece o seu povo para um bem maior, para o fortalecimento do seu povo. Os peregrinos recitavam o salmo lembrando da história do povo, do seu povo, o povo de Israel, desde as origens, lá no Egito, até a época de Davi, e depois esse salmo continuou sendo recitado e preservou-se até os dias de hoje. E os estudiosos da teologia do Antigo Testamento dizem que esse salmo do peregrino, essas peregrinações, depois que o povo retornou à terra de Canaã e reconstruiu o templo, e das tribos peregrinavam até o templo, aos cultos, para recitar o salmo, os estudiosos dizem que esse salmo era anualmente recitado ali pelos peregrinos no pós-exílio. E eles lembravam da história, de toda a história do povo, desde as origens, lá no Egito, até ali ao retorno, na reconstrução do templo. E que Deus foi com o povo todo esse tempo. E foi mesmo. Os irmãos querem ver
vou trazer para os irmãos aqui uma ilustração do ambiente do mundo antigo, em que, desde que o povo saiu ali do Egito, nas suas origens, sendo levado por Moisés pelo deserto, ali nós temos 40 anos de quarentena daquele povo isolado ali no deserto. Depois Moisés morre e com Josué o povo conquista a terra prometida, a terra de Canaã. E depois o assentamento do povo ali na época dos juízes. E depois o estabelecimento do povo na época de Davi e com Salomão se fortalecem. Toda essa trajetória do povo era lembrada de que Deus foi com ele. Por que foi com ele? Meus amados irmãos, aquele ambiente ali, desde o Egito até Salomão, passaram-se do ano 1300, época de Moisés, até o ano 800, depois de Salomão, até o soerguimento dos assírios, no ano 800, quando o Império Assírio soergueu novamente. Nós temos um período ali de 300 e se contarmos até os assírios, 500 anos. E muitos estudiosos da história antiga, eles dizem que esse período foi um período de um verdadeiro apagão. Houve um colapso ambiental generalizado nesses 500 anos ali. Os estudiosos da antiguidade dizem que aqueles grandes impérios, que pode-se dizer uma pandemia, porque era o mundo da história bíblica, do Egito, passando ali pela Palestina, chegando à Mesopotâmia, ali os povos, os babilônios, os assírios, e depois chegando até a Turquia, hoje a Turquia, que é onde habitavam o grande império hitita, egípcios, babilônios, assírios, egípcios, 500 anos, não aparecem na história. Desde a saída de Moisés do Egito, aquela quarentena ali, a conquista de Canaã, assentamento, estabelecimento, fortalecimento, nós não vemos qualquer indício dos grandes impérios ali. Isso coincide com a história do mundo, do mundo antigo, porque os estudiosos, eles calculam que durante esse tempo houve um verdadeiro colapso ambiental generalizado com constantes epidemias, pandemias, epidemias regionais, que atuou ali no mundo neutralizando os exércitos, aqueles grandes impérios, neutralizando ali populações inteiras com mortandade. E isto nós vemos Deus usando. Como pode ser isso se aquela trajetória ali de Israel, aquele ambiente, aquela terra da Palestina era uma terra de transição, de trânsito, de comércio, de estradas de grandes impérios, altamente cobiçada por esses impérios. E simplesmente os camaradas sumiram do mapa ali do Império Antigo. Depois do Egito, ali com as pragas do Egito, nós vemos que houve todo esse apagão. E o antigo Império Assírio, o antigo Império Babilônico, só vão soerguer no ano 800 os assírios, e depois o Neo-Império Assírio, e depois o Neo-Império Babilônico. Uma pandemia de séculos, mas como alguém poderia perguntar, como pandemia de 300, 500 anos? A gente pode dizer que não foram 300 ou 500 anos cravados, mas as epidemias elas iam e voltavam, de tal forma que não houve tempo desses grandes impérios se refazerem. Essas epidemias, essas pandemias atingiam especialmente os grandes impérios. Por quê? Porque eles eram mais abastados de tecnologia. Os grandes centros populacionais, a eles convergiam as melhores estradas. Então, esse ambiente de maior circulação de gente, de pessoas, de trânsito, de comércios,
de tecnologia fazia com que esses grandes impérios fossem os primeiros a serem atingidos por essas epidemias. E, ao contrário, povos menores, tribos, como por exemplo Israel, eram mais poupados, porque as estradas eram menos frequentes, não haviam muitas estradas, e as estradas eram mais isoladas deles. Ali pelo Mediterrâneo, as grandes naus, os navios de comércio levavam e traziam essas doenças, e Israel foi poupado ali. E com isso, nós vemos, por uma questão de causa e efeito, o contágio na antiguidade era maior nos grandes impérios pela possibilidade e rapidez com grandes estradas e comércio mais desenvolvido. Povos menores, tribos nômades, como o povo de Israel na época, eram poupados dessas ondas de contágio. Durante esse colapso ambiental generalizado, Israel sai do Egito, passa uma quarentena de 40 anos pelo deserto. Josué conquista a terra sem qualquer reação dos grandes impérios. Davi se prepara ali entre os filisteus, que conheciam o ferro. Davi se prepara ali, Deus usa tudo isso. Os filisteus eram povos do mar que ali se localizaram durante esse período. E com Salomão, Israel preserva um status de poder até o cativeiro babilônico, assírio-babilônico, e retorno no período persa. Isso mostra que Deus pode usar as pandemias e crises mundiais para levar o seu povo aos seus objetivos e planos eternos. Deus tem um plano para o seu povo, para a sua igreja, para mim e para você. Confia que Ele não permitirá que você se desvie, que você oscile, que você vacile, mas te conduzirá. Muitas vezes, na caminhada desta vida, a igreja de Deus, eu e você, passamos por caminhos áridos, pedregosos, de perigos tenebrosos ou de sol escaldante, mas Deus está fortalecendo passo a passo o seu povo para os seus desígnios, para os seus planos eternos. O Salmo 121 convida você e eu a termos uma experiência mais profunda com Deus. Olhe para Deus, olhe para o Deus que socorre e experimente a sua onipotência. Desabafa, abra o seu coração, fale com Deus, desfrute o Deus que socorre, porque Ele supre, Ele sustenta, Ele protege. Descansa no Deus que socorre, porque Ele vai conduzir tudo. Amém. Deus te abençoe. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, mais uma vez. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.
do Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre sonhos meus. Tu és o Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Bom, amada igreja, estamos chegando ao final desse culto, na certeza de que o Senhor falou ao seu coração. Todo esse momento, desde que começamos até agora esse encerramento, com a finalização da palavra, e com certeza cada etapa foi falando ao seu coração, foi renovando as suas forças, alegrando o seu espírito e conduzindo você na direção que o Senhor te orientou através de todos esses momentos. Então, que a palavra hoje ministrada ao seu coração possa conduzir você, possa permanecer no seu coração e que você possa ter um dia abençoado, uma tarde com toda a sua família, desfrutando, né, se regozijando nessa palavra, meditando nessa palavra que hoje foi colocada no seu coração. E eu quero convidar você para mais tarde estarmos aqui mais uma vez. Às 19 horas nós vamos estar aqui, na certeza de que o Senhor vai continuar falando para você aquilo que Ele tem separado para a sua igreja. Amém? Então que a sua tarde seja abençoada, que seu almoço em família seja um momento abençoado de alegria no Senhor. E nós estaremos aqui às 19 horas. Eu quero convidar você para esse momento. E quero agradecer mais uma vez a Deus por esse momento, agradecer a Deus pela sua vida e podermos estar aqui de volta às 19 horas. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor, nós queremos te agradecer por esse privilégio que temos de, como tua igreja, nos reunirmos e em espírito estarmos cultuando ao Senhor. E te agradecemos, ó Deus, por cada momento desse culto que iniciamos nessa semana. E que sabemos que o Senhor, diante de todo esse momento que foi glorificado, escutou as orações e que cada resposta, que cada cuidado do Senhor continuará sobre nós, continuará sobre a sua igreja. E nós te agradecemos por isso, Pai. E pedimos que o Senhor continue cuidando de cada detalhe, de cada necessidade da sua igreja, nesse momento que sabemos que ainda continua tão difícil, continua ainda tão preocupante. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem protegido a cada um de nós. Então, continua dirigindo, que hoje esse momento, esse restante de dia, tarde que começa a surgir, possa continuar sendo abençoado pelo Senhor. Sendo assim, Pai, nós te agradecemos, pedimos as tuas bênçãos sobre toda a igreja. E nós te agradecemos no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Então, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Até às 19 horas, onde estaremos mais uma vez aqui, glorificando o nome do nosso Deus em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.